Você vai descobrir 9 escolhas que você pode aplicar no seu dia a dia para cultivar mais paz, equilíbrio e felicidade. Se você está buscando crescimento pessoal, harmonia e propósito, este vídeo é para você. Pense por um momento. Você se sente sobrecarregado por coisas que não importam? Tem dificuldade em controlar suas emoções ou encontrar paz interior? Então, vamos juntos explorar como o budismo pode nos ajudar a enfrentar essas questões. 1. Diga sim ao que importa. Você já parou para pensar como o ato de dizer sim ou não pode moldar a sua vida? A maioria de nós vive em uma constante correria, sendo puxada em várias direções, tentando equilibrar múltiplas responsabilidades, tarefas e demandas que, no fundo, não nos aproximam daquilo que realmente importa. O resultado é um sentimento de exaustão e vazio, mesmo quando estamos ocupados o tempo todo. Mas será que estamos investindo nossa energia nas coisas certas? No budismo, um dos princípios fundamentais é o discernimento, a habilidade de identificar o que realmente tem valor e o que é mera distração. Dizer sim ao que importa é uma prática que exige autoconhecimento, reflexão e coragem. Mas o que significa de fato dizer sim ao que importa? Primeiramente, é importante entender que o sim ao que importa implica um não ao que não serve. Isso pode parecer óbvio, mas na prática, muitas vezes sentimos dificuldade em dizer não, seja por medo de decepcionar os outros, por pressão social ou simplesmente por estarmos tão habituados à rotina que acabamos agindo no piloto automático. É aqui que o budismo nos oferece uma ferramenta poderosa, o mindfulness, ou atenção plena. Através da prática da atenção plena, você começa a observar com mais clareza o que realmente nutre sua vida e o que apenas ocupa espaço. Agora pare e reflita. O que em sua vida verdadeiramente importa? Pode ser que você nunca tenha dedicado tempo suficiente para pensar nisso com profundidade. Talvez você já tenha prioridades claras, mas sua rotina ainda esteja dominada por atividades e responsabilidades que não contribuem para o que realmente deseja. Quando você vive dessa maneira, é fácil cair em um ciclo de estresse e frustração. Dizer sim ao que importa requer disciplina. É a disciplina de olhar para dentro e perguntar a si mesmo: essa escolha está me levando na direção da vida que eu quero viver? No budismo, a prática da vida correta, ou ação correta, parte do nobre caminho óctuplo, nos ensina a alinhar nossas ações diárias com nossos valores espirituais e éticos. Isso não significa que precisamos abandonar nossas responsabilidades ou compromissos, mas sim que devemos estar conscientes de onde nossa energia está sendo colocada e, mais importante, se essas ações estão alinhadas com nossa verdadeira natureza. Um exemplo prático de dizer sim ao que importa é o uso do seu tempo. O tempo é um recurso precioso e limitado. Você já se perguntou quanto tempo gasta em atividades que não contribuem para o seu bem-estar ou crescimento pessoal? Redes sociais, TV em excesso, discussões desnecessárias e tarefas que você assume por sentir que deve ou por pressão externa. Esses são exemplos de como o tempo pode ser facilmente desperdiçado. O budismo nos ensina a valorizar o presente, a reconhecer que o único momento que realmente temos é o agora, e a escolher conscientemente como viver esse momento. Ao dizer sim ao que importa, você está, na verdade, afirmando sua intenção de viver uma vida mais autêntica e significativa. Mas como fazer isso na prática? Aqui estão alguns passos que podem ajudá-lo. Identifique seus valores centrais. O que é mais importante para você? Família, saúde, crescimento pessoal, paz interior. Faça uma lista das coisas que são fundamentais para o seu bem-estar e felicidade. Avalie suas atividades atuais. Olhe para a sua rotina diária e pergunte-se: essas atividades estão alinhadas com os meus valores? Elas me aproximam ou me afastam do que realmente importa? Aprenda a dizer não com compaixão. Dizer não não significa ser rude ou egoísta. Na verdade, é um ato de autocuidado. Quando você diz não a algo que não serve à sua vida, você está criando espaço para o que realmente importa. Seja honesto e gentil ao comunicar seus limites. Pratique a atenção plena.
Mindfulness é a chave para tomar decisões conscientes. Reserve alguns minutos do seu dia para meditar ou simplesmente parar e respirar, observando seus pensamentos e sentimentos. Isso o ajudará a perceber quando você está se desviando do que é importante e a redirecionar seu foco. Reavalie periodicamente suas escolhas. A vida é dinâmica e nossas prioridades podem mudar ao longo do tempo. Faça uma autoavaliação regularmente para garantir que você ainda está no caminho certo, ajustando suas escolhas conforme necessário. Agora, uma pergunta. O que em sua vida hoje não está alinhado com seus valores mais profundos? Pense sobre isso. Você pode estar gastando sua energia em relacionamentos tóxicos, em uma carreira que não lhe traz realização ou em hábitos que não promovem sua saúde mental e emocional. A boa notícia é que você pode começar a mudar isso agora. Cada sim consciente que você dá ao que importa traz mais alegria, paz e realização à sua vida. Por fim, lembre-se de que dizer sim ao que importa não é uma solução instantânea. É uma prática diária, um processo de refinamento constante de suas escolhas e prioridades. Mas à medida que você começa a implementar essa prática, notará uma mudança significativa em sua energia, seu bem-estar e sua satisfação com a vida. Então eu te convido a refletir, a partir de hoje, como você pode começar a dizer sim ao que realmente importa. Não subestime o poder dessas pequenas escolhas. Elas são o que, no final das contas, definem a qualidade da sua vida. Faça essa escolha consciente todos os dias e observe como sua vida começa a se transformar. A história de Kisa Gotami. Kisa Gotami era uma jovem mulher que viveu na época de Buda. Ela era casada e tinha um filho pequeno, que era seu maior tesouro. No entanto, tragicamente seu filho adoeceu e faleceu. Kisa Gotami ficou devastada pela perda e, em sua dor, se recusava a aceitar a morte da criança. Ela carregava o corpo do filho pelos vilarejos, implorando para que alguém o trouxesse de volta à vida. Desesperada, as pessoas a aconselharam a procurar o Buda. Ao chegar a ele, Kisa Gotami pediu que o Buda trouxesse seu filho de volta à vida. O Buda, com grande compaixão, disse que faria isso. Mas primeiro ela deveria trazer uma semente de mostarda de uma casa onde ninguém jamais tivesse experimentado a morte. Esperançosa, Kisa Gotami foi de casa em casa, mas em cada uma delas, alguém já havia perdido um ente querido. Logo ela percebeu que a morte é uma realidade inevitável, que todos enfrentam. Nesse momento, ela começou a entender o ensinamento do Buda sobre a impermanência da vida. A história de Kisa Gotami nos ensina a importância de focar no que realmente importa. Muitas vezes, ficamos apegados ao que já perdemos ou ao que não podemos controlar. Ao dizer sim ao que importa, aprendemos a aceitar a realidade e a dedicar nossa energia ao presente, ao que realmente faz diferença em nossas vidas. Assim como Kisa Gotami, às vezes ficamos presos a questões que estão fora de nosso controle ou em atividades que não trazem sentido ou propósito. A história nos lembra de dizer sim ao que importa, a aceitação da realidade, ao presente e às nossas prioridades. Pergunte-se, o que em sua vida hoje merece o seu sim? 2. Pratique o desapego. Você já experimentou a sensação de perda, frustração ou dor ao perceber que algo que você queria ou possuía escapou de suas mãos? O apego é uma das maiores fontes de sofrimento humano, e o budismo, em sua essência, nos ensina que a chave para encontrar a verdadeira liberdade e paz interior está em aprender a desapegar. Mas o que realmente significa praticar o desapego? Será que isso quer dizer abrir mão de tudo e viver uma vida sem vínculos ou desejos? O desapego, no contexto budista, não significa indiferença ou negligência com as coisas e pessoas que amamos. Pelo contrário, é uma prática que nos ensina a aproveitar e valorizar o que temos sem nos prender a essas coisas ou depender delas para nossa felicidade. O apego é, em essência, o desejo de manter as coisas sob nosso controle, sejam elas objetos, relacionamentos, situações ou até mesmo nossas próprias ideias e crenças. Quando não conseguimos controlar ou manter essas coisas, experimentamos sofrimento.
O Buda ensinou que o apego é a principal causa do sofrimento, uma verdade explicada nas 4 nobres verdades. Esse sofrimento, chamado de dukkha, surge quando nos agarramos ao que é impermanente, esperando que permaneça igual para sempre. E aqui está a grande verdade que precisamos internalizar. Nada na vida é permanente. Tudo está em constante mudança, desde nossos corpos até nossas emoções, relacionamentos e circunstâncias externas. Quando entendemos isso profundamente, começamos a soltar o apego. Agora pense um pouco. A que você está apegado neste momento? Pode ser uma situação de trabalho que você deseja desesperadamente controlar, um relacionamento que teme perder, ou até mesmo uma ideia de como a sua vida deveria ser. Esses apegos trazem ansiedade, preocupação e muitas vezes tristeza. E quanto mais nos agarramos, mais sofremos. Mas como então podemos começar a praticar o desapego? 1. Aceite a impermanência. A impermanência é um dos princípios centrais do budismo, conhecido como anicca. Tudo está em constante mudança. A vida é um fluxo contínuo, e quando tentamos parar esse fluxo, lutamos contra a natureza fundamental da realidade. Aceitar a impermanência não significa que não devemos nos importar com as coisas ou pessoas ao nosso redor, mas sim que devemos reconhecer que tudo tem um ciclo: começo, meio e fim. Ao aceitar essa verdade, começamos a nos libertar do sofrimento que o apego gera. Pare e reflita. O que em sua vida você está tentando manter do jeito que está, mesmo que saiba, no fundo, que não pode controlar isso? A prática do desapego começa com a aceitação. Aceitar que não temos controle sobre a impermanência da vida é o primeiro passo. 2. Solte o desejo de controlar. Controlar as circunstâncias é um reflexo natural, mas é importante perceber que o controle é uma ilusão. Você não pode controlar as pessoas ao seu redor, nem pode controlar o desenrolar de eventos externos. Quanto mais tentamos controlar o que não está sob nosso poder, mais criamos frustração e estresse. Uma das formas de desapegar é aprender a confiar no processo da vida. Isso não significa que você deve deixar tudo ao acaso, mas que deve aprender a soltar a necessidade de que as coisas aconteçam exatamente como você planejou. Pergunte-se: onde na sua vida você está se esforçando demais para controlar algo? O que aconteceria se você apenas deixasse as coisas seguirem o seu curso natural? Quando soltamos o desejo de controle, permitimos que a vida flua, e muitas vezes o resultado é melhor do que o que poderíamos imaginar. 3. Aprecie sem apego. O desapego não significa que você não deve valorizar o que tem. Na verdade, significa o oposto. Quando você se desapega, passa a apreciar mais profundamente o presente, porque entende que tudo é temporário. Isso pode parecer contraditório, mas pense. Se você soubesse que algo que ama hoje não estará com você para sempre, não o valorizaria ainda mais enquanto ainda o tem? O desapego nos ensina a viver o momento presente plenamente, sem nos agarrarmos à ideia de que precisamos reter aquilo para sermos felizes. Essa mudança de mentalidade transforma a maneira como nos relacionamos com o mundo. Imagine viver cada momento com gratidão, sabendo que o que você tem hoje pode não estar aqui amanhã, mas sem sofrimento, apenas com uma apreciação genuína. 4. Reflita sobre a causa do seu sofrimento. No budismo, somos incentivados a investigar profundamente a raiz de nosso sofrimento. O que está por trás da sua tristeza, ansiedade ou estresse? Muitas vezes é o apego a algo que desejamos ou temos medo de perder. Quando nos apegamos a algo, seja uma ideia, uma pessoa ou um objeto, estamos essencialmente dizendo: eu preciso disso para ser feliz. Mas a verdade é que a felicidade autêntica vem de dentro, não de coisas externas. Faça uma pausa e reflita. O que você acredita que precisa para ser feliz? Quando você começa a questionar essa crença, percebe que a verdadeira paz e contentamento não dependem do que está fora de você, mas sim da sua capacidade de aceitar a vida como ela é. 5. Pratique a meditação do desapego.
A meditação é uma ferramenta poderosa para praticar o desapego. Uma prática comum no budismo é a meditação de observação, onde você simplesmente observa seus pensamentos e emoções sem se apegar a eles. Imagine seus pensamentos e sentimentos como nuvens que passam pelo céu da sua mente. Você não precisa segui-los nem segurá-los, apenas deixe-os passar. Isso ajuda a desenvolver uma consciência mais profunda de como nossos apegos surgem e nos prendem. Você já experimentou a meditação? Se não, comece com apenas alguns minutos por dia, observando sua respiração e deixando que qualquer pensamento ou sentimento passe sem julgamento. Aos poucos, você começará a perceber como o apego se manifesta em sua mente e corpo, e como é possível soltá-lo. Desapegar é uma jornada contínua. É importante lembrar que o desapego não é uma meta que você atinge de uma vez por todas. É uma prática constante. A cada dia, você terá novas oportunidades de soltar algo que está prendendo sua paz interior. A chave é estar presente e consciente, observando suas reações e escolhas, e, acima de tudo, seja gentil consigo mesmo nesse processo. O desapego é uma jornada de autocompreensão e crescimento espiritual. Agora eu te pergunto, o que em sua vida você pode começar a soltar hoje? Pode ser um medo, uma expectativa ou até mesmo um padrão de comportamento. Dê o primeiro passo e veja como sua mente e coração começam a se sentir mais leves. A história da balsa. Certa vez, o Buda contou a seus discípulos a história de um homem que estava viajando e encontrou um grande rio em seu caminho. O rio era largo e impetuoso, e não havia ponte para atravessá-lo. O homem então construiu uma balsa de madeira para atravessar o rio. Ele usou a balsa para chegar à outra margem com segurança. Mas ao invés de deixar a balsa para trás quando chegou à terra firme, o homem decidiu carregá-la em suas costas, pensando: essa balsa me foi tão útil, vou levá-la comigo em minhas próximas viagens. O Buda perguntou a seus discípulos: o que vocês acham? Esse homem estava agindo com sabedoria ao carregar a balsa nas costas depois de tê-la usado para atravessar o rio? Os discípulos responderam: não, ele deveria deixar a balsa, pois ela cumpriu seu propósito. O Buda então explicou: da mesma forma devemos aprender a deixar para trás o que já não nos serve. O desapego é uma prática de sabedoria. Use o que é necessário para atravessar os desafios da vida, mas não se apegue ao que já cumpriu seu papel. Muitas vezes, nos apegamos a coisas, pessoas ou até pensamentos que já não têm mais utilidade em nossa vida, como o homem que carregava a balsa. Desapegar é libertador, e é uma prática constante que nos ajuda a seguir em frente com leveza. Pense, qual balsa você está carregando hoje que poderia deixar para trás? 3. A mente é tudo. Manu Pubangama Dhamma. Você já se perguntou por que certas pessoas conseguem encontrar paz e felicidade, mesmo em situações difíceis, enquanto outras são consumidas pelo estresse e insatisfação? A resposta para essa diferença não está nas circunstâncias externas, mas sim na maneira como a mente dessas pessoas responde ao que acontece. O budismo ensina que a mente é a base de toda a nossa experiência. Tudo o que somos, tudo o que sentimos e vivemos, começa e termina na mente. Como o Buda disse, tudo o que somos é resultado do que pensamos. Neste ensinamento, vamos explorar como a mente molda nossa realidade e como podemos, através de práticas budistas, transformar nossa maneira de pensar para cultivar uma vida de mais paz, clareza e felicidade. 1. A mente cria a realidade. Uma das ideias mais fundamentais do budismo é que a realidade que experimentamos é uma projeção da mente. Ou seja, o mundo que percebemos é colorido pelos nossos pensamentos, crenças e atitudes. Se sua mente está cheia de pensamentos negativos, é provável que você veja o mundo como um lugar cheio de desafios e problemas. Por outro lado, uma mente positiva e equilibrada pode encontrar beleza e oportunidade até nas circunstâncias mais adversas. Pense por um momento. Qual é o tom dos seus pensamentos diários? Você costuma ver o lado negativo das coisas
ou consegue enxergar a luz, mesmo nas situações difíceis. Se você sente que está preso a padrões de pensamento negativos, saiba que isso pode ser mudado. Assim como podemos treinar o corpo, podemos treinar a mente. O primeiro passo é reconhecer que nossos pensamentos têm poder. Eles não apenas influenciam como nos sentimos, mas também moldam a forma como interagimos com o mundo. 2. A natureza da mente. Clareza e confusão. O budismo compara a mente a um céu claro, onde os pensamentos e emoções são como nuvens que passam. Essas nuvens podem cobrir a clareza da mente, mas a essência da mente, sua natureza original, é sempre pura e tranquila. No entanto, muitas vezes nos identificamos com as nuvens, ou seja, com os pensamentos e emoções que surgem, e esquecemos da vasta tranquilidade que está por trás deles. Uma prática poderosa no budismo é simplesmente observar a mente. Ao invés de nos perdermos em cada pensamento ou emoção que surge, podemos aprender a observar esses fenômenos como transitórios. Por exemplo, você pode ter um pensamento negativo de que algo ruim vai acontecer. Em vez de ser arrastado por esse pensamento, você pode parar, observar e dizer: aqui está um pensamento de medo. Ao fazer isso, você cria espaço entre você e seus pensamentos, permitindo que eles venham e vão sem dominar sua mente. Pergunte a si mesmo: com que frequência você se deixa levar pelos seus pensamentos, especialmente os negativos? E como seria sua vida se você pudesse observar esses pensamentos sem se identificar completamente com eles? 3. Cultivando uma mente positiva. No budismo, há uma grande ênfase em cultivar uma mente positiva e equilibrada. Isso não significa que você deva ignorar os problemas ou forçar uma visão excessivamente otimista. Em vez disso, trata-se de treinar a mente para não ser dominada pelo pessimismo, ansiedade ou raiva. Uma mente positiva é uma mente que pode ver as coisas com clareza, sem distorção emocional. A prática da gratidão, por exemplo, é uma maneira eficaz de treinar a mente para ver o lado positivo da vida. Ao focar nas coisas pelas quais você é grato, você começa a mudar o padrão de pensamento da escassez para a abundância. Da próxima vez que você se sentir para baixo, faça uma pausa e liste mentalmente 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples, como o fato de ter saúde ou uma refeição quente. Esse simples ato pode começar a mudar o tom dos seus pensamentos. 4. Meditação para domar a mente. A prática de meditação no budismo tem como um de seus objetivos centrais a domesticação da mente. Muitas vezes, nossas mentes são comparadas a macacos inquietos, saltando de pensamento em pensamento, sem direção. A meditação ajuda a acalmar essa agitação e nos permite criar espaço entre nós e nossos pensamentos. Existem muitas formas de meditação no budismo, mas uma das mais acessíveis é a meditação da atenção plena. Nessa prática, você simplesmente senta e observa sua respiração, sem tentar controlar ou julgar nada. Quando os pensamentos surgem, como inevitavelmente surgirão, você os reconhece e gentilmente os deixa passar, retornando seu foco à respiração. Com o tempo, essa prática ajuda a desenvolver uma mente mais estável e menos reativa. Você já tentou meditar? Se não, experimente. Apenas 5 a 10 minutos por dia podem começar a fazer uma grande diferença na sua habilidade de lidar com os desafios da vida. 5. A mente como ferramenta de transformação. No final, o budismo nos ensina que a mente é tanto a fonte de nosso sofrimento quanto a chave para nossa libertação. Tudo depende de como a usamos. Uma mente descontrolada, cheia de apegos, aversões e ilusões, nos prende em ciclos intermináveis de sofrimento. Mas uma mente treinada e cultivada com atenção, compaixão e sabedoria pode nos levar à verdadeira paz e felicidade. E agora eu te pergunto, como você está usando sua mente hoje? Ela é sua aliada ou sua inimiga? Você pode começar a transformá-la agora, através da prática de mindfulness, meditação e cultivo de pensamentos positivos. A mente é tudo. Quando você muda a maneira como pensa, muda a maneira como vive. E essa mudança começa com pequenas escolhas diárias,
como observar seus pensamentos, praticar a gratidão e meditar. Como será sua vida se, a partir de hoje, você começar a treinar sua mente para ser sua melhor amiga, em vez de sua maior fonte de sofrimento? 4. O caminho do meio. Madhyama Patipada. Muitas vezes, a vida moderna nos empurra para extremos, seja na busca incessante por sucesso, na dedicação exagerada ao trabalho, ou em momentos de autossabotagem e procrastinação. A sensação de desequilíbrio é algo que afeta a todos nós em algum momento. Você já se encontrou oscilando entre momentos de intenso esforço, seguidos por períodos de cansaço extremo ou até mesmo desmotivação? No budismo, o Buda identificou essa oscilação e, através de sua própria experiência, nos deixou um ensinamento profundo: o caminho do meio. O Buda, ao buscar a iluminação, passou por 2 extremos em sua própria vida. Primeiro, viveu no luxo de um palácio, cercado por todos os prazeres materiais que se pode imaginar. Depois, mergulhou em práticas severas de privação, acreditando que o sofrimento físico o levaria à iluminação. No entanto, foi ao abandonar esses 2 extremos que ele encontrou o verdadeiro caminho para a libertação, o caminho da moderação, do equilíbrio entre indulgência e ascetismo. O caminho do meio não significa neutralidade ou passividade, mas sim uma escolha consciente de buscar o equilíbrio em cada área da vida, evitando os extremos. Você já percebeu como viver nos extremos, seja no campo físico, mental ou emocional, frequentemente nos leva ao esgotamento? Buscar prazeres sem fim ou punir-se com excessos de disciplina são ambos caminhos que nos afastam da paz interior. Ao evitar esses extremos, você está preservando sua energia, sua saúde e sua paz mental. Ao seguir o caminho do meio, você escolhe viver com moderação e discernimento, reconhecendo que tanto o excesso quanto a falta de algo criam desequilíbrios profundos. O equilíbrio, porém, não significa privar-se do que é bom ou necessário. Significa, sim, estar ciente de quando essas práticas deixam de ser saudáveis e começam a pesar sobre você. Perseguir metas com ambição pode ser bom, mas o que acontece quando isso se transforma em obsessão? Comer algo que você gosta traz prazer, mas o que acontece quando esse prazer se transforma em dependência? O caminho do meio é a sabedoria que nos guia a desfrutar da vida, sem nos tornarmos escravos de nossos desejos ou nossos medos. O equilíbrio entre corpo e mente. O conceito de equilíbrio no budismo não se limita a comportamentos externos, mas também diz respeito à harmonia entre corpo e mente. O corpo deve ser nutrido e cuidado, mas o mesmo vale para a mente. Uma mente sobrecarregada por preocupações e ansiedades está em desequilíbrio, assim como um corpo negligenciado ou abusado pelo excesso de indulgências. Pense em sua própria vida. Como está o equilíbrio entre seu corpo e sua mente? Você oferece descanso e cuidado ao corpo, assim como permite momentos de quietude e clareza à sua mente? No budismo, esse equilíbrio é essencial para alcançar uma vida plena e saudável. Ao cuidar do corpo com alimentação adequada, descanso e exercícios moderados, você prepara o solo para uma mente mais clara. E ao cuidar da mente com práticas como a meditação, você a fortalece para lidar com as pressões do dia a dia. Um não pode florescer sem o outro. Praticando o caminho do meio no dia a dia. Aplicar o caminho do meio no cotidiano não exige mudanças drásticas, mas sim pequenos ajustes conscientes. Comece observando suas rotinas diárias. Você está dedicando tempo suficiente ao descanso ou está constantemente exaurido pelo excesso de trabalho? Está se permitindo momentos de lazer e alegria ou está se privando disso por medo de perder o foco? Assim como o Buda ensinou, o equilíbrio é a chave. Isso pode significar equilibrar o tempo entre trabalho e descanso, entre esforço e lazer, entre ação e contemplação. O caminho do meio não é uma meta, mas uma prática diária. Cada dia oferece uma oportunidade de ajustar sua jornada, corrigindo excessos e falhas. Imagine sua vida como uma balança. À medida que você percebe onde está inclinado para um extremo, você ajusta para retornar ao centro. Essa prática contínua
transforma sua maneira de viver, permitindo que você encontre paz e satisfação em todas as áreas. Assim, o caminho do meio nos lembra que a verdadeira felicidade não está em extremos, mas no equilíbrio sereno que vem de uma vida consciente, moderada e cheia de sabedoria. 5. Honre o momento presente, a vida no agora. Você já se pegou vivendo no passado, preso a arrependimentos ou ansiando tanto pelo futuro que esqueceu de viver o momento presente? O budismo nos ensina que o único momento real é o agora. O passado já foi e o futuro ainda não existe. A prática de honrar o presente é fundamental para encontrar paz e alegria em nossas vidas. Neste ensinamento, vamos explorar como você pode aprender a estar mais presente em sua vida diária e como essa mudança simples pode transformar completamente a maneira como você vive. 1. O agora é tudo o que temos. Um dos maiores obstáculos para nossa felicidade é a tendência de a mente vagar entre o passado e o futuro. Muitas vezes, somos consumidos por arrependimentos sobre o que aconteceu ou preocupações sobre o que está por vir. Mas o budismo nos lembra que o único momento em que a vida realmente acontece é o presente. O passado é uma memória e o futuro é apenas uma projeção da mente. Quando estamos presos a esses momentos que não existem mais, ou ainda não existem, perdemos a oportunidade de viver plenamente o agora. Reflita. Com que frequência você está realmente presente em suas ações diárias? Seja em uma conversa, no trabalho, ou até mesmo em um momento de lazer, sua mente está onde seu corpo está. Muitas vezes, nos distraímos, fazendo uma coisa enquanto pensamos em outra, o que nos impede de aproveitar plenamente o momento. 2. Praticando a atenção plena. A prática de honrar o presente é, na verdade, a prática da atenção plena. A atenção plena, ou mindfulness, é a capacidade de estar completamente presente em tudo o que você faz. Isso pode ser aplicado a qualquer atividade: comer, caminhar, trabalhar, conversar. Quando você está plenamente presente, sua experiência se torna mais rica, mais profunda e mais satisfatória. Uma forma de começar a praticar isso é escolher uma atividade diária simples, como lavar a louça ou escovar os dentes, e dedicar toda a sua atenção a ela. Observe os detalhes dessa atividade, as sensações, os movimentos, os sons. Ao fazer isso, você começará a treinar sua mente para estar mais presente em outras áreas da vida também. 3. Soltando o passado e o futuro. Parte da prática de honrar o presente é aprender a soltar o passado e o futuro. Muitas vezes nos apegamos ao que já aconteceu, revivendo mentalmente situações e arrependimentos. Ou, ao contrário, ficamos ansiosos com o futuro, projetando preocupações sobre o que pode ou não acontecer. Mas, como o budismo ensina, o passado não pode ser alterado e o futuro é incerto. O único momento em que você tem algum poder é agora. Pergunte a si mesmo: como seria sua vida se você começasse a soltar o que já passou e parasse de se preocupar tanto com o que está por vir? 4. O poder transformador do agora. Quando você começa a honrar o presente, percebe que ele tem um poder transformador. É no agora que você pode tomar decisões, fazer mudanças e encontrar verdadeira paz. Muitas vezes, pensamos que a felicidade está em algum lugar no futuro, quando alcançarmos algo ou quando as circunstâncias mudarem. Mas a verdadeira felicidade só pode ser encontrada no presente. Quando você aprende a estar completamente presente, descobre que já tem tudo o que precisa para ser feliz. Agora pense: o que você está perdendo ao não estar presente? Talvez seja o sorriso de uma pessoa querida, o sabor de uma refeição ou a beleza de um momento simples. Ao praticar estar no agora, você começa a ver a vida de uma maneira mais plena e gratificante. 5. Cultivando o hábito de estar presente. Estar presente é uma habilidade que pode ser cultivada. Assim como qualquer outra prática, exige dedicação e constância. Uma maneira simples de começar é dedicar alguns minutos por dia à meditação. Sente-se em silêncio, observe sua respiração e traga sua atenção de volta sempre que perceber que sua mente se desviou. Essa prática
fortalecerá sua capacidade de estar presente em outras áreas da vida. Agora eu te convido a refletir. Como você pode começar a honrar mais o presente em sua vida? Seja qual for sua resposta, saiba que o presente é um presente, uma oportunidade de viver plenamente. Não deixe que o passado ou o futuro roubem esse momento precioso. 6. Reconheça a interconexão de todas as coisas. O conceito de interconexão está no coração da sabedoria budista. Muitas vezes caminhamos pela vida com uma sensação de separação. Nós contra o mundo, nossos interesses contra os dos outros, nossos problemas parecendo tão únicos e solitários. Mas o Buda nos ensina que essa visão é uma ilusão. Na verdade, estamos profundamente conectados a tudo ao nosso redor, em uma teia vasta e complexa de interdependências. Reconhecer isso muda radicalmente nossa maneira de ver a vida e, mais ainda, transforma a forma como agimos e tratamos os outros. A interdependência da vida. No budismo, o conceito de interdependência é chamado de pratyasamutpada, ou originação dependente. Isso significa que nada no universo existe de forma isolada. Tudo o que existe depende de uma rede complexa de causas e condições. Uma simples flor, por exemplo, não floresce por si só. Ela depende do solo, da água, da luz do sol e do ar. Da mesma forma, você e eu somos o resultado de incontáveis fatores. Nossas famílias, nossos ambientes, nossas interações e nossas experiências. Pensar sobre a vida dessa maneira nos traz humildade e nos ensina a valorizar nossas conexões. Nenhum de nós é independente. Nossa felicidade e bem-estar estão intrinsecamente ligados ao mundo ao nosso redor. Quando reconhecemos isso, surge em nós uma nova consciência, uma nova maneira de olhar para nossas ações e como elas afetam a rede da vida. Como a interconexão afeta nossas escolhas. A consciência da interconexão nos leva a agir com mais responsabilidade. Cada escolha que fazemos tem um impacto não apenas em nossa vida, mas também nas vidas de todos ao nosso redor. Quando consumimos de maneira consciente, por exemplo, pensamos no impacto que isso terá no meio ambiente, nas pessoas que produzem o que consumimos e até no futuro do planeta. Nossas ações reverberam pela teia da vida, tocando pessoas e lugares que nem imaginamos. Essa nova maneira de ver o mundo desperta em nós um senso de responsabilidade e de respeito. Não somos apenas indivíduos, mas participantes de um sistema interconectado. O que você faz, seja na sua casa, no trabalho ou nas pequenas escolhas do dia a dia, ecoa muito além de você. É por isso que no budismo, a prática da consciência plena não se limita à meditação. Ela se estende para cada ação, palavra e escolha que fazemos. A interconexão e a compaixão. Quando percebemos o quão conectados estamos, nossa compaixão naturalmente se expande. A dor de outro ser não é apenas a dor dele, mas parte do mesmo tecido de vida do qual fazemos parte. No budismo, a compaixão, karuna, surge do entendimento profundo da interconexão. O sofrimento dos outros não é algo distante, é algo que reverbera dentro de nós, porque em última análise não existe outro. Estamos todos conectados, partilhando a mesma jornada de vida. Esse entendimento nos leva a agir com bondade, não por obrigação, mas por uma profunda compreensão de que ajudar o outro é também uma forma de ajudar a nós mesmos. Cada gesto de compaixão, cada palavra de encorajamento, cada escolha consciente tem o poder de transformar não apenas a vida de quem recebe, mas também a nossa, enquanto contribuímos para um mundo mais harmônico. A interconexão não é apenas um conceito, mas um convite para viver com mais consciência, respeito e compaixão em todas as nossas ações. Cultive a mente de iniciante. Você já notou como, quando aprendemos algo novo, estamos mais atentos e curiosos? Mas com o tempo, à medida que nos tornamos experts em uma área, tendemos a perder essa abertura e curiosidade. O budismo nos encoraja a cultivar uma mente de iniciante, a capacidade de abordar cada momento como se fosse a primeira vez, com frescor, curiosidade e uma mente aberta. Neste ensinamento,
vamos explorar o poder de manter uma mente de iniciante e como essa prática pode enriquecer sua vida. 1. O que é a mente de iniciante? A mente de iniciante, também conhecida como Shoshin no Zen budismo, é uma mentalidade aberta e curiosa que nos permite ver as coisas com novos olhos, mesmo que já tenhamos experimentado algo inúmeras vezes. Muitas vezes, quando pensamos que já sabemos tudo sobre algo, nossa mente se fecha. Perdemos a capacidade de aprender e de ver novas possibilidades. Reflita. Em que áreas da sua vida você perdeu a curiosidade? Talvez no seu trabalho, em seus relacionamentos ou em sua rotina diária. Quando assumimos que já sabemos tudo, perdemos a oportunidade de aprender e crescer. 2. Abordando a vida com curiosidade. Uma maneira de cultivar a mente de iniciante é praticar a curiosidade ativa. Em vez de assumir que você já sabe como as coisas são, pergunte-se: e se houver algo novo para eu descobrir aqui? Isso pode ser aplicado em qualquer área da vida. Por exemplo, em vez de julgar alguém com base em experiências passadas, você pode abordá-lo com curiosidade, aberto para aprender algo novo sobre essa pessoa. A mente de iniciante é especialmente útil em momentos de conflito ou estagnação. Quando você se encontra preso a uma situação ou problema, uma abordagem nova pode surgir quando você decide soltar as suas suposições e ver as coisas de uma perspectiva diferente. 3. A mente de iniciante na prática. Você pode começar a praticar a mente de iniciante em pequenas tarefas diárias. Por exemplo, ao escovar os dentes, em vez de fazer isso automaticamente, tente perceber a sensação de cada movimento, como se fosse a primeira vez que você experimenta essa atividade. Ao fazer isso, você treina sua mente para estar presente e aberta, mesmo nas atividades mais simples. Outra maneira de praticar isso é em suas interações com os outros. Quando você se encontra com alguém, especialmente uma pessoa com quem você acha que já sabe tudo, tente vê-la com novos olhos. Pergunte-se: o que posso aprender com essa pessoa hoje? Essa prática pode renovar seus relacionamentos e trazer mais profundidade às suas interações. 4. Soltando o ego do conhecimento. Cultivar a mente de iniciante também exige que você soltar o ego do saber. Muitas vezes nos agarramos à ideia de que somos especialistas em certas áreas e que não precisamos aprender mais nada. Esse apego ao conhecimento pode se tornar um obstáculo para o crescimento. Quando você solta essa necessidade de estar sempre certo, abre espaço para a humildade e para o aprendizado contínuo. Agora pergunte-se: onde em sua vida você pode praticar mais a mente de iniciante? Talvez seja em um hobby que você já pratica há anos, em sua carreira, ou até mesmo na maneira como você vê o mundo ao seu redor. 5. Os benefícios de uma mente de iniciante. Quando cultivamos a mente de iniciante, nossa vida se enriquece de maneiras inesperadas. Passamos a ver oportunidades onde antes só víamos limitações. Nossas relações se aprofundam, pois estamos mais presentes e abertos aos outros. E, acima de tudo, nos tornamos eternos aprendizes, sempre prontos para crescer e evoluir. Como seria sua vida se você pudesse abordar cada dia com a mente de iniciante? Comece hoje, trazendo mais curiosidade e abertura para sua vida cotidiana. Ao fazer isso, você descobrirá que há sempre algo novo para aprender, e essa descoberta constante é o que mantém a vida viva e vibrante. 8. Escolha a paz, não a razão. Em momentos de conflito, quantas vezes você insistiu em estar certo, mesmo que isso tivesse um custo emocional elevado? O budismo nos ensina que, em vez de sempre tentar ter razão, devemos escolher a paz. Muitas vezes, a necessidade de provar que estamos certos nos leva a discussões desnecessárias, enquanto a escolha da paz traz harmonia para nós e para os outros. Neste ensinamento, vamos explorar o poder de escolher a paz e como essa prática pode transformar seus relacionamentos e sua vida. 1. O custo de estar sempre certo. Quantas vezes você já se viu em um conflito onde, no final das contas, não importa quem estava certo, mas sim o quanto o relacionamento foi prejudicado?
A necessidade de provar que estamos certos muitas vezes nasce do ego, o desejo de sermos validados, reconhecidos e, de certa forma, superiores. Mas a pergunta é: vale a pena sacrificar sua paz e a harmonia de suas relações apenas para ter razão? Quando nos fixamos em estar certos, criamos tensão e separação. Mesmo que ganhemos a discussão, muitas vezes perdemos algo mais valioso: a conexão, o respeito mútuo e a tranquilidade emocional. 2. O poder de soltar o ego. No budismo, soltar o ego é uma prática fundamental. O ego é essa parte de nós que se apega à identidade, à necessidade de estar certo e à validação externa. Mas quando aprendemos a soltar o ego e escolher a paz, em vez de sempre tentar provar nosso ponto de vista, começamos a experimentar uma profunda liberdade. Soltar o ego não significa que você deve ser passivo ou aceitar qualquer coisa. Significa que você escolhe conscientemente onde colocar sua energia. Em vez de alimentar o conflito, você pode optar por cultivar a harmonia, mantendo o respeito por si mesmo e pelos outros. 3. Como escolher a paz no dia a dia? Na prática, escolher a paz significa fazer pausas conscientes antes de reagir impulsivamente em uma discussão. Da próxima vez que você estiver em um desacordo, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: isso realmente importa? Vale a pena sacrificar minha paz ou o relacionamento por essa questão? Muitas vezes, ao fazer essa pausa, percebemos que a necessidade de estar certo não é tão importante quanto a harmonia do momento. Essa escolha de soltar a necessidade de provar algo pode ser incrivelmente libertadora, tanto para você quanto para a outra pessoa envolvida. 4. O impacto nos relacionamentos. Escolher a paz em vez de estar sempre certo pode transformar seus relacionamentos. Quando as pessoas ao seu redor percebem que você não está interessado em ganhar discussões, mas em manter uma conexão harmoniosa, elas também começam a soltar suas defesas. Isso cria um espaço seguro para o diálogo, onde as diferenças podem ser discutidas sem agressão ou competição. Agora pense: como seriam seus relacionamentos se, em vez de tentar sempre estar certo, você começasse a escolher a paz? Talvez algumas discussões que parecem grandes se tornem pequenas e irrelevantes quando você coloca a paz em primeiro lugar. 5. A paz como prática diária. A escolha da paz não é uma decisão única, é uma prática diária. Significa estar consciente de suas emoções e reações e fazer a escolha de não alimentar o conflito. Com o tempo, essa prática se torna mais fácil, pois você percebe que a paz interior é muito mais valiosa do que qualquer vitória momentânea em uma discussão. Você está pronto para começar a escolher a paz em sua vida? Comece com pequenas situações diárias. Da próxima vez que sentir o impulso de provar que está certo, faça uma pausa, respire e pergunte-se: o que é mais importante agora, ter razão ou estar em paz? 9. Aceite o que você não pode controlar. Há algo mais desafiador do que aceitar que não temos controle sobre tudo em nossas vidas. Desde cedo, somos levados a acreditar que, com esforço suficiente, podemos moldar nossas circunstâncias e controlar os resultados de nossos esforços. No entanto, a vida nos ensina que muitas coisas, como os comportamentos das pessoas, as condições externas e até mesmo nossos próprios sentimentos, estão fora do nosso controle. O budismo oferece uma solução poderosa para esse dilema: a aceitação, a ilusão do controle. Muitas vezes acreditamos que, se trabalharmos duro o suficiente ou fizermos tudo corretamente, podemos garantir certos resultados. Contudo, essa crença muitas vezes nos leva à frustração, porque a realidade é incerta. Situações que planejamos cuidadosamente podem desmoronar em um instante. Pessoas podem nos desapontar. E talvez o mais desafiador de tudo, nossas próprias emoções podem nos pegar desprevenidos. Essa tentativa constante de controlar o incontrolável é, na verdade, uma fonte profunda de sofrimento. No budismo, o sofrimento, dukkha,
nasce exatamente dessa resistência à realidade. Quando queremos que as coisas sejam diferentes do que são e lutamos contra essa realidade, criamos angústia interna. Aceitar que não podemos controlar tudo é, na verdade, uma das formas mais libertadoras de viver. O poder da aceitação. Aceitar o que não podemos mudar não significa desistir ou ser passivo diante da vida. Na verdade, é um ato de grande coragem e sabedoria. Significa reconhecer que há forças maiores em jogo e que nem tudo depende de nós. Quando aceitamos a impermanência das coisas, que tudo muda e que o controle total é uma ilusão, encontramos uma paz interior que não depende de circunstâncias externas. Essa aceitação abre caminho para a verdadeira sabedoria. Ao reconhecer que não podemos controlar tudo, liberamos a energia que antes era gasta em resistência. Essa energia pode ser redirecionada para aquilo que podemos controlar: nossas próprias ações, nossas reações e nossa atitude perante a vida. A aceitação não é resignação, mas uma escolha ativa de focar no que está ao nosso alcance e deixar ir aquilo que não podemos mudar. A liberdade de soltar o controle. Quando deixamos de tentar controlar cada aspecto da vida, uma sensação de liberdade começa a emergir. Aceitar o fluxo da vida nos permite viver com mais leveza. É como deixar de nadar contra a corrente e, em vez disso, aprender a fluir com ela. Quando você solta o apego ao controle, experimenta um alívio profundo, como se um peso tivesse sido tirado dos seus ombros. Afinal, há uma grande paz em simplesmente deixar as coisas seguirem seu curso natural. Esse desapego ao controle não significa que você não se importe com os resultados ou que não deva agir. Pelo contrário, é agir com consciência, mas sem se prender ao resultado. É confiar que, apesar de não poder controlar o futuro, você está fazendo o melhor no presente. Ao soltar essa necessidade de controlar tudo, você se abre para novas possibilidades, para a aceitação da vida como ela é. Chegamos ao final dos 9 ensinamentos budistas que podem transformar seu dia a dia, trazendo mais paz, equilíbrio e felicidade. Falamos sobre a importância de focar no que realmente importa, praticar o desapego, usar a mente de forma sábia, buscar o equilíbrio, honrar o presente e muito mais. Agora é hora de aplicar esses ensinamentos na sua vida. Qual deles mais ressoou com você? Lembre-se, pequenas mudanças diárias podem fazer uma grande diferença no seu bem-estar e no seu caminho de crescimento. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Na tela final, você encontrará mais vídeos para aprofundar seu aprendizado. Até o próximo!